O que é a música para você? A música hoje é o que eu sou. Mudou completamente a minha vida, assim, do que eu era para o que eu sou. Eu era uma pessoa super tímida antes, eu não conseguia falar, e com o instrumento, com a música eu fui trabalhando isso. E hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente do que eu era atrás, com 11 anos. Mas a música que hoje chega ao seu ouvido não é a mesma de antigamente. Eu acho que a principal marca da produção musical no Brasil é a diversidade. Não é? Uma vez que a música, como prática social, é resultado das dinâmicas sociais mesmo, dos processos de interação entre os grupos sociais. Depois da revolução musical do século XX, novos gêneros foram surgindo. O samba, por exemplo, de origem africana, ganhava características próprias em cada estado. No Rio de Janeiro, o samba urbano ganhou outras denominações: bossa nova, samba rock, pagode e outros, até o surgimento da música popular brasileira e de seus gêneros e subgêneros: pagode, axé e lambada. O Jorginho do Sertão. O sertanejo também está na lista. Começou contando os causos da roça, a vida no campo e as histórias de amor. E aos poucos virou uma combinação caipira e perfeita, de letra e melodia. O cantor e compositor Renato Teixeira conhece bem essa mistura. Nasceu na cidade de Santos, litoral sul de São Paulo, mas o coração, como ele mesmo diz, é taubatiano, porque ele foi criado em Taubaté, na cidade onde a arte corria solta. Viveu numa família de músicos e, entre tantas cantorias, se destacou como compositor. Foi para São Paulo, capital, e como um bom músico, arquitetou muito bem sua carreira. O resultado? Romaria, interpretada por Elis Regina. A canção ganhou o mundo e os caipiras, como ele tanto sonhava, o respeito merecido. É de sonho e de pó, o destino de um só, feito eu perdido em pensamentos sobre o meu cavalo. Depois que eu me projetei e que o meu assunto, porque a partir de um determinado momento, como eu citei, eu precisei me revisitar o taubatiano que eu já era, o caipira, dessa cidade meio caipira, a caipirada, esse acaipirado que eu já era, para poder dizer as minhas verdades, para dizer quem eu era, para dizer o que eu pensava, porque os meus valores até hoje são absolutamente taubatianos. Eu sou aquele cara que Taubaté que me criou, entendeu? Taubaté que me fez. A história da música caipira, da música sertaneja aqui do Centro-Oeste, ela ainda não foi contada, entendeu? Ela é consumida, mas ela não é contada, porque são histórias maravilhosas. Se você pegar a história do Cornélio Pires, do Capitão Furtado, que era sobrinho do Cornélio Pires, daí você pega Tulipe Tinoco, Tião Carreiro, você começa a juntar Mário Zan, você começa a juntar um grupo importantíssimo para a cultura brasileira. Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque eu já chorei demais. O lugar é uma beleza, eu tenho certeza você vai gostar. Fiz uma capela bem do lado da janela pra nós dois rezar. Casinha Branca, de Eupídio dos Santos, foi composta aqui em São Luís do Paraitinga, no interior de São Paulo. E essa música caipira é uma das mais regravadas aqui no Brasil. E a música é tão transformadora que, acredite, São Luís do Paraitinga também foi palco de um outro estilo musical, as marchinhas de carnaval. Durante o ano inteiro, esperei para brincar o carnaval. Durante o ano inteiro, esperei para brincar o carnaval.
Eles são filho, nora e neta de Eupídio dos Santos. São integrantes do Grupo Paranga, luizenses, são cultura caipira e regional. A gente gostava muito, assim, MPB, Milton, Chico, Caetano, né, tal. Mas daí a gente foi vendo abrindo, mesmo sendo caipira, o que chegava na gente era coisa, assim, com qualidade, porque ou era esse MPB, ou eram os músicos, os violonistas que iam tocar em casa. Então era um outro tipo de música. Daí quando apareceu essa abertura, a gente vivendo aqui, nossa, nós estamos falando a nossa terra, coisa e tal, a minha irmã falou, gente, nós temos um tesouro aqui, que quanto mais a gente repartir, mais ele vai crescer. Então acho que é melhor a gente ver essa linha aí. E eu acho que foi a melhor coisa que nós fizemos, porque hoje nós somos exemplo de como levar uma história, não é uma coisa assim, super teórica e tal, mas como levar uma história vivendo, como diria o Juca Teles, como viver sentindo a passagem do tempo, é fazendo história. A companheira de vida também é companheira de banda. A música uniu os dois. E juntos, eles escreveram centenas de marchinhas que embalaram muitos carnavais em São Luís do Paraitinga, interior de São Paulo. A combinação perfeita desse amor virou música. As marchinhas que se cantam aqui em São Luís são só marchinhas feitas por pessoas daqui. Então elas tem muita riqueza musical, porque de repente num arranjo você coloca um pouco de tango e coloca, mistura, faz um bem bolado e ficam muito criativas e são responsáveis por atrair milhares de pessoas aqui no Carnaval. São os anjos que cantam no céu, sereia que canta lá no mar. Já não é novidade que os filhos de Eupídio dos Santos herdaram a musicalidade do pai. A neta? Também. Lia Marques é cantora e produtora cultural do Paranga. Para mim, a música veio com muita naturalidade, porque na minha casa, meu avô compositor, meu pai compositor e músico, minha mãe cantora. Na época, quando eu era pequena, minhas tias também cantavam, meu tio. Então, eu cresci nos ensaios na casa da minha avó. São Luís é muito autêntica, eu acho, a música de São Luís, tanto as marchinhas que se a gente ouve, não são as marchinhas tradicionais, tem um sabor diferente, e a música caipira também, tanto é que o Eupídio dos Santos, meu avô, fez músicas em 1950 e as músicas dele continuam sendo ouvidas e regravadas, porque tem um sabor especial. No carnaval eu quero soltar minha voz. No carnaval eu quero que cantem por nós. No carnaval quero cantar. Com a pandemia da Covid-19, a vida em todo o planeta mudou. A rotina dentro e fora de casa, o contato com a família e com os amigos, o trabalho, os estudos, os projetos de vida e profissionais. No mercado artístico, por exemplo, todo mundo precisou refazer os planos para não deixar de fazer o que mais ama: música. O Nicolai é coordenador artístico da Orquestra Sinfônica Brasileira e teve que ser convencido de que a internet seria a única forma de apresentar os concertos programados em 2020, principalmente num ano tão especial em que a orquestra celebraria 80 anos do conjunto sinfônico. Adaptar a equipe a uma nova realidade custou tempo, dedicação, união e paciência. É muito estranho e muito triste para o músico a falta de plateia. Constantemente, na hora do concerto, nós temos trocas com a plateia, uma troca de energia, às vezes olhares, às vezes emocionados, às vezes espantados, às vezes assustados, mas sempre você tem um retorno. Sem esse retorno, fica um vazio, realmente fica um vazio, mas nós da Sinfônica Brasileira fomos além disso, além de uma apresentação sem plateia, porque nós, na verdade, transformamos toda a nossa temporada
em forma de gravação remota, que todos os músicos gravaram a partir das próprias casas. Não podia dar errado quando há amor, propósito, parceria, respeito, desafio e música. Nós tivemos um retorno fantástico do público. Eu acho que nós ganhamos plateia que não era uma plateia propriamente nossa. Quer dizer, ninguém se apropria de uma plateia. E até eu acho muito interessante quando as plateias migram e vão de um gênero para outro e de uma forma de música para outra. Mas nós tivemos um número muito expressivo de visualizações, de comentários. E é um desafio, porque a confecção de um vídeo desse porte, por exemplo, como orquestra, ela demanda dezenas, centenas de horas de trabalho depois da gravação, né? Para edição de vídeo, para edição de áudio, e que é diferente de estar junto tocando ao mesmo tempo, né? É isso que eu disse. Talvez novas formas de criação, formas criativas, né, surjam. Essa é uma grande esperança. A Orquestra do Serafim também não tocou ao vivo em 2020 por causa da pandemia. A ferramenta que ele usou para ensaiar com os músicos que trabalham com ele foi o celular. Os nossos ensaios eu tive que optar por mandar as partituras para os músicos, né? São todos profissionais, é a nossa linguagem, e eles ensaiam em casa. E às vezes eu falo para ele, manda para mim o áudio do que você ensaiou para eu ver se está legal, se é isso mesmo, né? Eu também faço um mini playback quando eu escrevo os arranjos, e esse playback ajuda bastante, o músico violinista ensaia, então fica redondinho. E eu já conheço esse pessoal, trabalha comigo há mais de 14 anos, então a gente já tem aquela pegada, né? Porque o músico, ele precisa desse contato, desse ensaio. Não existe você tocar sem ter um ensaio, por melhor que seja o músico. A gente precisa desse contato, e isso que aconteceu agora da pandemia, realmente deixou a gente numa situação difícil, né? Porque você não pode trazer o músico para colocar numa sala, a gente tem que ter um distanciamento correto para poder tocar, né? O meu instrumento, particularmente, é um instrumento de sopro, eu não posso usar máscara. Os violinistas, o violoncelista, o tecladista, o percussionista, né, da equipe, eles utilizam máscara no momento do evento, né, até num ensaio. Mas eu, como particularmente toco sopro, a gente tem que ter esse cuidado, né? E ele não vê a hora de retomar a rotina e voltar a embalar as cerimônias de casamentos que foram adiadas no ano passado. Imagine a responsabilidade de tocar o momento da troca de alianças de um casal. Eu costumo colocar que a gente tem que ter, em primeiro lugar, um respeito muito grande por essa palavra união, né? Por essa família que vai se iniciar. Então aqui a gente recebe os casais, a gente vê essa vontade, essa coisa de Deus, né? Essa coisa de família. Então eu costumo a convidar os noivos a assistirem as músicas de uma forma que o evento seja religioso, né? Que seja de bênção, né? Que os padrinhos, quando eles entrarem, eles são os que vão abençoar o casamento. A daminha representa o anjinho. Então tudo isso é falado para o noivo, e a música, ela se torna é como se fosse você pegar uma pintura e ela dá aquele detalhe final. O Tiago tem um grande sonho, ser artista, cantar na televisão. Era adolescente quando começou a cantar na Igreja Católica de São José dos Campos, interior de São Paulo. Pensou em ser padre e se dedicou à pastoral vocacional. Escreveu músicas e começou a estudar liturgia para cada vez mais se preparar para servir a igreja. Entrou na faculdade e descobriu outros gêneros musicais. E assim encontrou um novo caminho. Eu sei que no 4º ano de faculdade aconteceu alguma coisa e eu resolvi gravar um CD.
né? O sonho de ser artista, de ser cantor, ele voltou assim de uma forma muito forte. E aí eu resolvi gravar um CD, assim, sem saber por onde começar. Sem ter contato, sem conhecer pessoas, sem saber qual era o caminho, eu só sabia que eu queria fazer. Então eu fui procurar ajuda. O CD foi um aprendizado de vida, mas ele não desistiu não. Começou a tocar à noite em bares, fez faculdade, se formou e arrumou um emprego fixo. Mas por causa do isolamento social durante a pandemia, o músico teve que lidar com a depressão. Eu fiquei triste, eu estava triste. Né? Eu acho que eu não estava fazendo as coisas que eu queria, talvez eu senti que eu estava deixando as coisas para trás. E aí quando começou a pandemia, em março, a minha esposa me falou, por que você não faz uma live para as pessoas? Né? Tá todo mundo em casa, você está aqui injuriado, tá com esse violão aí que você não toca mais, faz uma live. Mas foi assim, uma forma totalmente despretensiosa, eu não avisei ninguém que eu ia fazer uma live. Não sabia nem direito como é que você fazia live no Instagram, entrei tipo assim, uns minutos antes para saber como é que fazia live. Sentei, botei o celular, peguei o violão e comecei a cantar. E aí foi uma surpresa, porque as pessoas começaram a entrar na live. E aí no outro dia eu resolvi fazer outra live e nesse dia foi assim assustador. E aí começou. Aí eu fiz um dia, eu fiz outro dia, fiz um terceiro dia e a galera tudo mandando mensagem, pedindo música. E aí eu comecei a fazer lives todos os dias. O que ele conquistou, a gente mostra daqui a pouco. Música é companhia. Pode te acompanhar na caminhada ou até no caminho para o trabalho. Eu posso ouvir no meu celular ou até no carro a rádio que eu gosto, ou ainda uma playlist na minha plataforma digital. É só ligar o Bluetooth do aparelho ou até mesmo no carro e ouvir a música que eu mais gosto. Uma pesquisa da Universal Music mostra que o Brasil é o país mais apaixonado por música. Para a pesquisa feita pela internet, 83% dos brasileiros contaram que são completamente apaixonados por música. O índice é 25% maior do que de países como os Estados Unidos e Reino Unido. O levantamento ainda revela que a música acompanha o brasileiro diariamente. Os dados mostram que 66% gostam de ouvir canções nos momentos de descanso. 58% escutam enquanto fazem tarefas domésticas. 53% escutam no trânsito. 51% em reunião de amigos. E 48% no caminho para o trabalho. Mas por causa da pandemia, o prejuízo no setor tem sido crescente. O DataSim, Núcleo de Pesquisa e Organização de Dados e Informações sobre o mercado de música no Brasil, mostrou que mais de 8.000 eventos foram cancelados só nos primeiros meses do isolamento social obrigatório no estado paulista em 2020. Já os shows transmitidos pela internet ganharam força por serem a única alternativa dos artistas continuarem na mídia, em contato com seus fãs ou até para cumprir contrato com patrocinadores. Para uma dupla sertaneja fazer um show, tem uma equipe de às vezes 100 pessoas por trás, ou mais, para a realização de um show. E como ficam essas pessoas que não vão mais trabalhar na produção de shows? Como ficam todos os músicos que tocavam, né? As bandas de uma dupla famosa, por exemplo, às vezes tem 10, 20 pessoas no palco tocando. Então o mercado de trabalho para os músicos sofreu graves consequências com a pandemia, tem consequências econômicas seríssimas. E por outro lado, tem a possibilidade desses músicos, dependendo da sua forma de atuação, dependendo da sua condição de criação também, utilizarem as plataformas para divulgação. Enquanto os shows no antigo formato não voltarem à realidade, as apresentações ao vivo, pela tela do celular, continuarão fazendo companhia.
Aliás, para quem tem seguido a orientação de isolamento para se proteger da Covid. E isso vale para todos os tipos de música, inclusive as católicas. Mesmo nesse momento mais difícil, as gravadoras de música religiosas também estão produzindo conteúdo digital. Nós da gravadora Paulinas Comep, há muitos anos nós já estamos disponibilizando as nossas canções por meio de aplicativos digitais, né? Tipo Spotify, Deezer, no YouTube. A pandemia nos afetou e afetou os nossos artistas, principalmente na questão dos trabalhos presenciais. Nós temos artistas que realizam sua missão como missionários da canção nos shows. A maioria realiza shows. Então, o show, o entretenimento, que é considerado um entretenimento, mas para nós um momento de formação, de encontro, eles foram cancelados, né? Como todas as atividades culturais foram canceladas. E esse foi um grande desafio, não só para a questão financeira, porque muitos dos artistas vivem também desses eventos, né? Mas também da gente se reinventar. Reinventar tem sido uma das palavras mais usadas desde que a pandemia chegou por aqui, como no momento em que os fiéis não puderam acompanhar as missas nas paróquias por causa do isolamento social e, com isso, o canto litúrgico era acompanhado de suas casas. Um momento de muita oração, fé e esperança pela cura de pessoas que perderam seus empregos, perderam amigos e parentes e pelo fim da Covid-19. Para o cantor do Santuário Nacional de Aparecida, Júnior Campos, nesse momento especial, a música tem o poder de acalmar o coração. A música que nós trabalhamos aqui no santuário, que é especificamente a música litúrgica, ela tem uma função totalmente diferente de qualquer outra música. Ela não é um enfeite na celebração, não é um ornamento, mas ela é parte integrante. Então, através dela, com a própria palavra de Deus, que ela deve ser inspirada e assim realizada, a palavra de Deus, através da música, faz esse encontro. É o encontro de Deus com o seu povo, a celebração acontece. Então, neste momento em que possam surgir emoções também, né, das pessoas, de quem está em casa, é o próprio encontro de Deus com cada pessoa. E a gente, então, é um instrumento, né, que ajuda a realizar esse elo de ligação. Ó Mãe e Rainha do Santo Rosário, Mãe admirável, Mãe do Santuário, Nos programas da TV Aparecida, Júnior Campos também canta, mas como evangelizador, uma outra vertente da música católica. Na Rede Aparecida trabalhamos mais com a música mensagem, a música cristã, a música devocional a Nossa Senhora, aquele carinho, aquele afeto, o amor de mãe para com cada filho. E na celebração, outro tipo de vertente de música que vai fazer esse encontro de cada um com Deus. Então, creio que através do meio de comunicação, muitas pessoas podem fazer esse contato com Deus através da música, seja ela na celebração, seja ela num programa da Rede Aparecida, seja ela em qualquer outro estilo, mas que sempre carregado de uma boa mensagem, uma boa melodia. Glória ao nosso Criador. O Eduardo Oliveira também é organista e a escolha musical dele tem uma certa ligação com Nossa Senhora Aparecida, mesmo ele não morando na cidade onde a santa foi encontrada. O primeiro contato com a música foi aos 5 anos. 5 anos tocando sanfona, tocando um acordeão, né, que é um instrumento que eu toco até hoje, né, não abandonei isso. E meu pai tinha, né, lá em casa, tinha um acordeão lá, e aí peguei para tocar e aprendi sozinho, né, sanfona, instrumento que eu... E aí depois eu fui conhecendo outras coisas, né, conheci o órgão, inclusive o acesso que eu tive ao órgão, primeiramente, foi por causa de Aparecida, né, minha família sempre foi muito ligada à religião,
E todo ano a gente ia e ouvia, né, o órgão tocando na Basílica, muito legal. Então a voz do Silvio na minha cabeça, tocando o órgão, é o que me levou para esse sentido para mexer com o instrumento. Então a Aparecida acabou tendo uma influência muito grande para levar a minha vida pro órgão, né, para trabalhar com o órgão. Eduardo passou anos morando em São Paulo, capital, e não fez mais nada além de música. Hoje, o sanfoneiro e organista é organeiro. Constrói órgão de tubos. Chega a ficar de 6 meses a 1 ano e meio se dedicando à construção e afinação de um órgão. Mas não se esquece dos finais de semana em que se dedicou à pastoral de música da igreja que frequentava na capital paulista. A igreja foi responsável por desenvolver a música praticamente, né? A música que a gente conhece hoje aqui no Ocidente. No Oriente, outra coisa, é um pouco mais complexo. Mas a nossa, vou falar do Ocidente, que é a nossa região, a música durante vários séculos, até século XVII, XVIII, né, foi responsável em manter, em produzir a música, né, em cultivar a música, né? O canto gregoriano começou lá no século III, IV, né, começou dentro da igreja e isso permaneceu por muito tempo, né? A importância de uma boa preparação, né, de uma boa liturgia para que as pessoas que estão em casa se sintam ali dentro, se sintam participantes, se sintam envolvidas por esse amor de Deus que é derramado para cada um de nós ali no altar da celebração. Então, a importância de preparar bem, de cantar bem a liturgia, de celebrar bem. Para quê? Para que quem esteja em casa, mesmo à distância, por meio do celular, por meio da televisão, de uma tela do computador, possa sentir a presença de Deus. Então, a missão nossa não para. A música católica também é cantada em shows. Quantos artistas e padres se destacaram nos últimos anos nos palcos? Ziza Fernandes é um exemplo perfeito. A artista conheceu a música erudita aos 8 anos de idade através do piano. Foram longos anos de amor e dedicação. Logo veio a paixão pela arquitetura. Parece estranho, né? O que as duas áreas têm em comum? Muita coisa. As duas contribuíram para que ela pudesse estruturar o próprio caminho. Aí vieram o canto, a religião, o amor ao próximo e a vida, o que ela mesma vai contar e cantar. Eu acho que na minha cabeça, Camila, sempre foi a melhora psicológica de alguém, sempre está ligada com a espiritualidade. Para mim, é uma realidade, como eu venho da logoterapia, como eu tenho um amor imenso pela logoterapia, a logoterapia nos ensina que o ser humano tem um nous, que é um lugar, mesmo que ele não tenha religião, ele tem um lugar que só a sua espiritualidade explica, leva, conduz. Então, por que eu sempre trabalhei com música popular brasileira também, na Fundação Cultural de Curitiba, nos cursos da minha escola produtora, que é a Oficina Viva, mas quando eu sento para compor, quando eu sentava para me expressar enquanto ser humano, sempre foi num perfil religioso, sempre foi numa letra buscando a Deus. São 30 anos de carreira, são mais de 20 álbuns gravados, são 5 idiomas a trabalhos, é muito tempo, mas em função de uma linguagem que, desde dentro de casa, de dentro da igreja, mas cantando e compondo para fora dela também. Senhora da América Latina, de olhar e caridade tão divina, de cor. E quando a doença ameaça a vida e a paz, muitas pessoas sentem dificuldades de rezar. Então a música faz o papel da oração nesse momento difícil. O cantar é muito forte, né? E a forma como ele toca, né? Ou a forma como você ouve uma música e é tocado, né? Da forma que a gente involuntariamente é tocado, né? Você está ouvindo, você não precisa saber a letra, não precisa saber, você se toca, né? Então esse é o poder da música, né? O poder que transforma a gente involuntariamente. Às vezes você fala, nossa, arrepiei, né? Você fala.
Se a gente for pensar nos nossos sentidos, a gente pode escolher o que às vezes a gente vai ver, o que a gente vai ler, o que a gente vai pensar, mas o ouvido a gente não fecha muito, né, gente? E eu costumo dizer, e aprendi isso também da musicoterapia, que a música é uma ferramenta que não tem barreira. Ela atravessa resistências humanas e, ao mesmo tempo, ela quebra as resistências que a nossa mente constrói, que as nossas crenças constroem, que a nossa dificuldade de fé constrói. Então, muitas vezes a gente diz a Deus coisas que outros disseram em uma composição que sozinho nunca a gente teria força psicológica nem maturidade espiritual para dizer. Então, eu acho que a música, ela é uma... Eu não diria que ela é uma escada, mas ela é um motor, né? Ela é um motor que faz a gente caminhar. Teus dedos tocam meu pensar, carinho em minha alma, sossega e acalma minha vida agitada. Porque, na verdade, a música é energia, e isso não é nada esotérico, enfim, né? O som é energia, né? O som, para se propagar, são ondas mecânicas, né? Que se propagam pelo ar e atingem os nossos ouvidos. É a energia mecânica que se propaga. Então, quando nós cantamos, todo o nosso corpo vibra. Doce hospedida, alma. O poder da música no desenvolvimento humano é comprovado cientificamente. Ajuda na concentração, no raciocínio, no desenvolvimento da mente. Imagine então quando crianças e adolescentes, desde cedo, encontram portas abertas. Como a Fundação Lia Maria Aguiar, aqui em Campos do Jordão, Serra da Mantiqueira, interior de São Paulo, que atende hoje cerca de 260 estudantes. Há meses, esse encontro não acontecia. Por causa da pandemia, as aulas têm sido online. Por isso, dos mais de 200 alunos de música, conversamos com apenas 3. Pedro, Ana Beatriz e Maria Clara, além do coordenador de música da Fundação, Paulo Humberg. 6 anos é a idade mínima para começar aqui. E quem aproveitar a oportunidade terá um longo caminho pela frente, como esses jovens. Eu tinha 11 anos e aí a minha tia falou para minha mãe que a fundação ia estar abrindo um projeto de música. E eu já fazia, antes, um tempo atrás, eu já tinha começado num outro projeto. E aí quando a minha tia falou para minha mãe da fundação, me colocou na fundação e aí eu vi. Depois que eu entrei na fundação, minha cabeça abriu assim para música e aí foi quando eu decidi que eu queria continuar fazendo música e continuar tocando, e que era isso que eu queria para minha vida. Quem olha a Maria Clara, de 17 anos, quietinha assim, não imagina o tamanho do sonho dela e da força que carrega no peito. Quando eu entrei, eu participava da banda, que é onde os iniciantes tocam, sabe? Eu tocava lá. Aí, com o passar do tempo, que eu fui me aperfeiçoando, eu consegui entrar na orquestra, que é daqui também, que é onde os mais avançados tocam, né? E eu toquei nela e, com o passar do tempo, também consegui entrar na orquestra de Campos, que é uma orquestra, né, daqui da cidade. Eu consegui entrar. E com o passar do tempo, sabe, foi bem difícil, sabe? Eu várias vezes pensei em desistir, pensei que não tinha talento, né? Que não iria conseguir. Até que eu entrei na orquestra e vi que era ali meu lugar, sabe? Aí eu me apaixonei totalmente e não quero sair dali.
O jovem Pedro é um dos mais antigos no curso de música na Fundação. Dos 17 anos de vida, 8 foram passados nessas salas, aprendendo a tocar violino. Foi aqui que ele amadureceu também. No comecinho, eu levava como hobby mesmo, como brincadeira. Depois de um tempo, quando eu entrei no primeiro ano, aí eu percebi que podia levar como profissão, podia levar muito a sério. Aí eu comecei a levar a sério de verdade o instrumento, comecei a estudar todo dia, horas e horas. Aí deu tudo certo, depois eu conciliei o tempo certinho. Quem os ensina há tanto tempo está sempre de olho no cuidado com os instrumentos, na afinação, mas também na frequência às aulas e na dedicação aos estudos. Além da a música, além da parte teórica e prática, né, a gente tem a questão dos grupos musicais. E os grupos musicais fazem com que eles convivam em grupo, independente da sua faixa etária, né? Muitas vezes a gente tem crianças de 7, 8 anos tocando com adultos de 17, 18 anos. E existe esse respeito, essa diferença de faixa etária, independe da classe social, independe de cor, e eles se sentem dentro de uma comunidade própria, que é o grupo musical. Nosso grupo musical chega a ter 60 pessoas. Também no Vale do Paraíba, na cidade de Aparecida, um outro projeto social ensina música a adolescentes e jovens, o Pensa. O projeto nasceu em 2003 e foi arquitetado por 2 missionários redentoristas e recebeu apoio financeiro e estrutural do Santuário Nacional de Aparecida. Desde então, mais de 7.000 crianças e adolescentes aprenderam música erudita e ganharam destaque no cenário musical. Porque tem muitos que pegam outros destinos, né? Vão à frente. Nós estávamos falando agora há pouco da menina aqui, né? Na estrada que vai para Cunha, logo, não sei como é que chama ali a região. Ela estudava com dificuldade, até tinha um colega meu, o Ismael, que levava, depois de apresentações, levava lá em casa. Ela está na Itália. E eu acho que isso aí constrói mesmo, porque você muda a pessoa. Você faz ela sentar, você faz ela se valorizar. A cada passo que ela dá, ela se valoriza, ela entendeu? Sabe? E isso fica para depois. Todos eles são exemplo para quem sonha. A Covid-19 atrapalhou a retomada das aulas, mas quando a oportunidade de encontro entre aluno e professor acontece, cada minuto de aula é muito bem aproveitado, com muita atenção e sintonia. O som é transformador, não é? Isso, claro, com mais calma, mais calma. O Antônio tem 17 anos e estuda violino há 6. A vontade de aprender foi uma influência do bisavô, que adora ouvir peças de violino. Aprender a tocar foi um desafio e, ao mesmo tempo, recompensador. Eu vi também como uma forma de me ajudar a ser mais comunicativo, né? Que eu sempre fui muito tímido, e o violino me pareceu ser uma alternativa que me tornasse um pouco mais comunicativo. A escola de música da Milena é para todas as idades, mas tem uma hora do dia em que as crianças tomam conta. O local é atrativo mesmo, tudo muito alegre, colorido, tudo feito com muita gratidão à transformação que a música proporcionou à vida dela. A musicista também é jornalista e, depois de um problema grave de saúde, prometeu que se dedicaria exclusivamente às filhas e à música, e assim fez. E hoje, realizando esse sonho através de uma grande amiga pianista, tia Eva, ela que tinha essa escola antigamente, fechou por problemas pessoais, e ela me cedeu essa escola para tomar a frente dessa escola, dirigir a escola, né?
parece que foi uma somatória de tudo, das crianças que hoje fazem parte teve mais, num único horário, 40 crianças ensaiando para coral e criança por todo lado, e a música. Olha como Deus foi bom nesse sentido, né? Que Ele trouxe para mim, né, a música que eu tanto amei e amo, e ainda as crianças, né, que hoje eu já não posso ter mais, mas que hoje eu tenho muito mais de 5. A música transformou a vida da Milena. E ela, com as portas da escola de música abertas, também transformou a vida de outras pessoas. A Maria Lívia é uma delas. A menina de 9 anos surpreendeu a todos com a potência da sua voz. Agora ela não falta às aulas de canto e não pensa em fazer outra coisa. E sabe o que ela sente quando canta? Dá vontade de chorar. Eu percebo que tá ficando cada vez melhor e que eu tenho que fazer mais. A jovem Andressa Daniela também é um bom exemplo de que se dedicar ao que mais gosta de fazer dá certo. Quem diria que ganhar uma bateria aos 7 anos de idade pudesse mudar a vida dela inteirinha? Agora, aos 24 anos, ela é percussionista titular da Orquestra Jovem de São Paulo. Mas para chegar tão longe, foram anos de muita dedicação aos estudos. Eu comecei a estudar a percussão erudita, realmente, o curso que eu entrei na MESP era em percussão erudita, foi em 2014, eu já tinha 17, quase 18 anos, e a maioria dos meus colegas começou a estudar muito antes, quando criança. Então, como na minha cidade eu não tinha esse material, e em Mogi das Cruzes também não tinha tanto, depois começou a crescer as coisas lá, eu comecei tarde, mas eu resolvi que eu ia conseguir mesmo assim, então eu falei, vou ter que estudar mais que todo mundo, mas alguma coisa vai dar certo. E deu certo, deu super certo. Foi intenso, eu tive que estudar dia e noite, chegava às 7, 8 da manhã, saía às 10 da noite todo dia, estudava tudo que eu precisava, ensaiava, fazia prova e conseguia notas muito boas lá. Meus professores sempre me ajudaram muito, eles viram meu interesse, eles me motivaram, isso foi muito importante. Assim que ela se formou na faculdade, passou uma temporada na Inglaterra. E sabe quais são os próximos planos da Daniela? Um mestrado na Europa. Mas a Covid-19 agora exige calma e perseverança. Isso ela tira de letra. Foi a paixão pela música que a fez chegar tão longe. Eu nunca me vi, depois que eu vi que eu realmente queria aquilo, mesmo sem saber como eu fazia, eu percebi que não tinha outra saída além de seguir dentro daquilo, até que eu descobrisse exatamente como eu podia tirar aquilo de dentro de mim e transmitir para as pessoas. Então, eu sempre quis estudar música e fazer a música minha profissão. E agora eu sei que claramente vai ser por meio da orquestra, por meio de repertório solo de música contemporânea, mas até então que eu não tinha muita certeza disso, eu só queria continuar estudando para descobrir de que forma eu podia transmitir isso para as pessoas. Sempre no meio da música, nunca fora dela. Ci precipitiamo, partimmo nell'oscuro il viso gelato. Quem olha a Rosa assim, cantando, não imagina que em outros momentos do dia ela vive uma rotina pesada de um hospital, correndo contra o tempo. E nessa pandemia, correu até contra a morte. Perdeu pacientes e até colegas de trabalho. Ela mesma pegou o Covid-19 e se recuperou. Por isso mesmo, resolveu investir numa paixão de infância: cantar. Foi uma coisa curiosa, fortuita, eu não estava esperando, porque enquanto médico a gente trabalha bastante, né? Eu sou ligada à assistência, ensino, pesquisa, trabalho bastante. Mas aconteceu ao acaso, como se fosse um presente do universo. Tem uma canção do Aldir Blanc
que faleceu de Covid esse ano de 2020, do Cristóvão Bastos, chamada Resposta ao Tempo. Então, eu tive uma carreira oferecida aos 16 anos e eu dei as costas àquilo porque eu queria ser médica, era um sonho naquele momento. Mas aquilo ficou sempre dentro de mim. E cada um de nós tem dentro de si uma chama que às vezes está mais apagada. E num belo dia, se você olhar para ela, porque ela está dentro de você. Então, a primeira coisa, olha para dentro de você. Boa parte das vezes a gente está olhando para fora, para o mundo, para as outras coisas, porque elas são rápidas, passam voando, e não fica em silêncio sozinha para olhar para você. Então, quando o tempo me trouxe a música de volta, eu olhei, nossa, essa chama está lá ainda, eu vou acender. E com um sopro, ela se acendeu e veio com uma força que está tomando os meus dias de uma maneira, mais uma vez, o meu bordão, deliciosa. Você não imagina a minha felicidade. Queria que você cantasse um pouquinho então pra gente. Ci precipitamo, partimo, nell'oscuro il viso è celato, mentre il mio petto gridava l'addio che non ti ho dato. Tá bom assim? Esse trechinho? Lembra do Tiago que tinha o sonho de ser artista e mudar de vida? Valeu a pena esperar. O retorno foi muito maior do que ele esperava. Ele descobriu que cantando mudaria a vida das pessoas. Porque as pessoas, elas começaram a me mandar mensagem dizendo que essas lives que eu fazia durante a pandemia era um momento que ajudava elas a ficarem mais tranquilas, mais leves, né? Tinha pessoas que davam assim, me contavam coisas de que estavam muito ansiosas, que não conseguiam dormir e que assim passavam o dia esperando a hora da live porque era um momento para elas ficarem relaxadas e tranquilas, que elas esqueciam da... Eu gosto muito de música, mas você conseguir passar isso para alguém, isso que nós estamos conversando há bastante tempo, a gente não tem um filão, não tem um caminho curtinho para você passar isso aí não. Depende com quem você esteja conversando. Mas é mais gratificante quando você consegue inserir numa criança uma visão artística, emotiva, quer dizer, humanizar essa criança um pouco mais. Passar, dar esse toque extra, né? Essa lapidada na criança, sabe? Muito bacana. A música, ela é transformadora, né? Ela toca nas pessoas de formas diferentes. E se eu puder fazer isso e ajudar alguém a, sei lá, expressar suas emoções, eu já me sinto satisfeita. E a música me ajuda a fazer isso. Eu vou mais além, a música salva. Além de transformar. Ela transforma sim e ela salva.